Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, orar, Senhor, pela vida do Juninho. E nessa noite, Senhor, ele é um vaso, ele é um atalaia do Senhor. Pai Santo, usa com poder, usa com autoridade nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai Celestial, nós cremos e acreditamos. Quando nós estamos na Tua presença, Senhor, tudo pode acontecer. Basta apenas uma palavra, Senhor, para o milagre acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero saudar essa igreja linda com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Parece que está nos 12 dias ainda, 12 dias acabou, a igreja está fraca, a igreja está aí. Quero saudar a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus, agora melhorou. Meus amados, para quem não me conhece, meu nome é Juninho, sou um líder de célula. Glória a Deus. Sou doce do Bispo Diego. Glória a Deus. Sou esposo da Fabiana, essa mulher linda, pai de duas princesas, a Maria Alice, Beatriz, e tem mais um no forno aí, ainda não sei se é um profeta. Da glória. Vamos orar que seja um Pedro, mas que vinha a Melissa também, em nome de Jesus, que Deus abençoe, que isso é bênção. Amém? Glória a Deus. Meus amados, queria que você, nesse momento, abrisse a tua palavra lá em Mateus 14, glória a Deus, aleluia. Queria já estar agradecendo aí nossos discípulos que está conosco. Obrigado por essa honra, estar com a gente aqui. Já estamos com saudade da cela. Tivemos esse convite para estar aqui ministrando, mas eu sei que Deus tem uma palavra poderosa aí na minha vida e para a tua vida, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo encontrou Mateus 14 a partir do 22. Isso, Mateus 14 a partir do 22. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. Tendo-o mandado para casa, subiu ao monte a orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se é tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria que você tomasse teu assento, curva a tua cabeça, ore comigo e por mim. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, papai, nesse momento eu quero pedir permissão para estar em tua presença. Em nome do Senhor Jesus, papai, o Senhor venha me capacitar com essa palavra, Senhor. Eu não sei como a igreja adentrou, papai, por aquelas portas, Senhor. Não sei como a igreja, papai, chegou até aqui. Pai, mas desde o louvor, Senhor, o Senhor tem falado conosco, Senhor. Eu quero sim te pedir, Senhor Jesus, o Senhor continua falando conosco com essa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, papai, tirar o tampão dos ouvidos da igreja para que elas possam ouvir, papai, o que o Senhor tem para entregar essa noite. Te peço, Senhor Jesus, tira a escama dos olhos, papai, para que possamos chegar à tua face.
Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, papai, manda a comitiva de anjos de mais alta patência, anjo guerreador, anjo protetor, papai, blindando o Senhor Jesus, blinda cada intercessor, papai, que aqui está nessa igreja, papai. E que não seja mais o meu querer, que não seja mais a minha vontade, Senhor, mas que seja a tua vontade, Senhor Jesus. E aqui eu te peço, e já te louvo e já te agradeço em nome de Jesus. Meus amados, essa palavra é linda, quando eu estava meditando nela. Coisa boa é ter a palavra de Deus para nos inspirar, para nos instruir, para fazer que a gente possa entender o que o Senhor tem para a nossa vida. E vendo dentro dessa passagem aqui, a gente podemos ver que a vida da gente é como se fosse um barco no oceano. A vida da gente é como se fosse um barco no oceano, porque o barco no oceano vai ter momento que o mar ele vai estar calmo, mas vai ter momento que vai ter o vento contrário. Eu não sei de que maneira você adentrou por essa porta, pode ser que você tenha passando, ou vai passar, ou está passando por algum momento difícil, algum vento contrário sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a tua casa, sobre o seu emocional, sobre o seu espiritual, sobre o seu trabalho. Eu não sei o que tem tirado a tua paz, mas hoje eu trouxe um tema para essa ministração: enfrentando e vencendo os ventos contrários. Eu queria que você cutucasse o teu irmão ao seu lado e falasse para ele assim: você vai vencer. Você vai vencer. Meus amados, e nesse texto a gente vai, como era bastante versículo, a gente deu, eu vou trazer alguns tópicos falando alguns versículos. E no versículo 22 e 23 vai falar que Jesus, ele estava despedindo da multidão, e ali ele estava dando uma ordem ao seu discípulo, que era para pegar o barco e ir até o outro lado. E nisso, quando Jesus ele dá essa ordem, ele pega e vai até o monte a orar, para ter um tete-a-tete com o Senhor, para ter uma atividade com o Senhor. Meus amados, eu lendo esse texto aqui, trouxe muitas coisas na minha cabeça, porque Jesus já tinha acabado de sair, realizando um milagre da multiplicação dos pão e peixe para mais de 5.000 homens, sem contar homens, sem contar as mulheres e crianças. E ali, Jesus já estava, imagina como estava Jesus já estava cansado. Mas só que Jesus, antes dele subir para o monte, para ter um tete-a-tete com o Senhor, ele dá uma ordem ao seu discípulo: entre no barco e vai até o outro lado. Meus amados, que trouxe na minha mente, porque uns dias atrás uma pessoa chegou para mim e falou que não tinha tempo de orar, que a vida dela era tão corrida que ela acordava de manhã, ela programava o dia dela do trabalho, ela fazia, programava tudo, chegava de manhã, tinha as coisas da casa e não tinha o tempo de ter intimidade com o Senhor. E lendo aqui, vem me trazer, porque imagina Jesus, imagina como que ele estava aquele dia, ele alimentando 5.000 pessoas, fazendo aquele milagre, aquela multiplicação dos pão e peixe. E mesmo depois de fazer essa multiplicação, ele despede daquela multidão e ele sobe no monte. A palavra fala que ele sobe no monte a orar. Ele tem um tete-a-tete com o Senhor. Sabe o que eu quero falar para você? Nós precisamos ter um momento de você e Deus, de você ter um tete-a-tete com o Senhor, trazer os problemas, a dificuldade para o Senhor. Mas você pode falar assim para mim, sim, mas Juninho, eu não tenho problema, minha vida está maravilhosa. Mas você tem um tete-a-tete, falar para o Senhor: obrigado, Senhor, porque eu estou vivendo. Você tem trazido a essência do Senhor para dentro de você, porque a gente está na cela, a gente está no culto, é bênção, mas a gente tem que ter intimidade com o Senhor, tem que ter aquele momento que a gente vai estar junto com o Senhor, para que Ele possa nos dar a direção e a direção correta. Jesus orou à parte. Existe momento que nós devemos nos afastar das coisas do mundo para buscar comunhão e criatividade com o Senhor. Tem momentos que nós devemos afastar das coisas do mundo e sim
tem aquele tete a tete com o Senhor, tem aquela intimidade com o Senhor. A palavra declara que no mundo já há do maligno. Então nós temos que ter esse momento com o Senhor. Aí eu pergunto para você, qual intimidade você está tendo com o Senhor? Pode ser que o vento está sendo contrário na sua vida. Pode ser que algo não está dando certo. Pode ser que você está vendo um lugar sem saída. Mas a saída é Jesus. Glória a Deus. E seguindo aqui, meus amados. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. E seguindo aqui no verso 24 e 25, diz que Jesus, depois que ele ora, ele vê e o barco já está, ele ordenou o discípulo a seguir com o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meus amados, ali aqueles discípulos estavam passando por uma aflição tão grande, porque o vento era o contrário àquele barco, e ali eles estavam uma aflição tão grande, mas só que Jesus já sabia o que estava acontecendo, porque a palavra fala assim que quando o barco está tomada pelo vento, com aquelas ondas, a palavra do Senhor diz assim que na quarta vigília da noite, isso já era 3 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para ele caminhando por cima do mar. Sabe o que eu quero falar para você, meus amados? Jesus estava caminhando em cima do problema. Jesus estava pisando em cima do problema. Os discípulos dele já estavam cansados, já estavam remando. Muitas das vezes você pode pensar que está cansado, você não está conseguindo, você está querendo desistir, mas Jesus já está falando, Jesus está indo de encontro com você, já pisando no problema, porque o problema era as ondas, não era o vento, meus amados, era as ondas, porque as ondas que está aí virar aquele barco. O que Jesus está fazendo? A palavra diz que Jesus vai de encontro àquele discípulo caminhando sobre o mar. O vento era contrário. Quando nós estamos no propósito, meus amados, nem sempre o vento é favorável, pois o inimigo vai tentar paralisar. Meus amados, quando nós estamos no propósito do Senhor, nós pensamos que o vento ele não vai vir, ele vai vir sobre a nossa vida. Ele vai vir. Mas quando nós estamos com o propósito com o Senhor, Deus ele está conosco o tempo todo. Porque o propósito daquele Jesus, ele não estava com aquele discípulo. Jesus ele não ordenou aquele discípulo a entrar no barco e não fazer um turismo, não. Passear, não é que eles iam atravessar do lado passear, não, mas tinha um propósito. Porque se vocês for ver lá no versículo 34, 35 e 36, vai falar que quando eles chegaram do outro lado, tinha uma multidão, gente enferma, aguardando Jesus chegar para tocar na hora de Jesus ser curado. E muitas pessoas foram curadas através de Jesus. Então o que aconteceu? Tinha um propósito. Ali estava em propósito. Então aqueles discípulos estavam passando por aquele momento difícil, aquela tempestade. Mas quando a gente está com um propósito, o Senhor está conosco. Quando a gente está com um propósito, o Senhor está conosco. Eu não sei, a gente passou 12 dias com palavra profética no começo do ano. A gente ficou em janeiro 12 dias dando no culto, saindo do altar uma palavra profética, falando com propósito, uma família com propósito, falando em multiplicação. Mas, meus amados, quando a gente está com propósito, pode ser que nesse ano, se você tiver com propósito, o vento contrário ele vai vir. Ele vai vir. Pode ser que você possa encontrar algum obstáculo no meio do caminho desse ano, mas eu quero falar para você, Jesus já está caminhando em cima do problema. Jesus já está vendo o seu problema. Se você tiver um propósito, Senhor, fica tranquilo, meus amados, porque Jesus, Ele vai te livrar de todo mal e todo perigo. Glória a Deus, aleluia. E seguindo aqui, lá no verso 26, 27, o discípulo vendo o caminhar sobre as águas, assustaram e dizendo, é um fantasma.
gritaram com medo. Meus amados, imagine aquele discípulo já cansado de tanto remar, porque o vento era contrário. E é 3 horas da manhã, à noite, eles veem aquele vulto vindo, ele grita, é um fantasma. Sabe por que eles gritam que é um fantasma? Porque a cabeça deles já está um parafuso. O medo já tomou conta do coração deles. Eles não conseguem enxergar Jesus. E quando aquele medo toma conta daquele Jesus, eles paralisam. Ali eles ficam e falam, é um fantasma. Quando você está tomado pelo medo, meus amados, você não consegue enxergar Jesus. Mas uma coisa eu vou falar para você: quando você está num propósito com Jesus, você não pode enxergar Jesus, mas você fica sensível com a voz de Jesus. Você fica sensível com a presença do Espírito Santo. Porque quando aquele discípulo eles falam assim, é um fantasma, Jesus ele responde, tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus imediatamente tranquiliza aqueles discípulos. Então muitas das vezes, quando o vento ele vir sobre a nossa vida, porque o vento ele vai vir na minha vida e vai vir na tua vida, o vento contrário ele vai vir, mas se nós tivermos um propósito ao Senhor, o que a gente tem que fazer? O medo ele tem paralisado muitas pessoas, meus amados. O medo ele tem paralisado muitas pessoas, porque quando chega o problema, as pessoas ela filtra no problema, ela não consegue tirar a cabeça do problema, ela não consegue olhar nem para a direita nem para a esquerda, sair do problema para ver o que eu posso fazer para que tenha uma estratégia. Mas a estratégia ali era Jesus, e a estratégia para a minha vida, para a tua vida é Jesus, não há outro lugar senão Jesus. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei como você chegou aqui nessa noite hoje, mas Jesus está caminhando em cima do teu problema. Se você acreditar e confiar na presença do Senhor, Jesus vai falar para você, ei, não temas, eu estou contigo. Porque aquele discípulo naquele momento lá, imagina o desespero daquele discípulo. Eu vou morrer. Aí 3 horas da manhã, pastor, veio o culto, misericórdia, agora lembra do vento, é o fantasma. E Jesus, ei, estou aqui. Muitas das vezes, quando o problema entra na nossa casa, a gente não consegue chegar a Jesus. O problema, ele começa a tomar conta. E eu ouvi uma postagem da pastora Cláudia hoje, que é interessante, quando a mente da gente está cheia da palavra do Senhor, mas a mente da gente vazia, o que acontece? O inimigo ele vai. Deixa eu ver aqui, eu acho que vai sair, eu vou puxar aqui. Eu vi isso aqui, achei interessante. Só um minuto. Olha o que ela postou. Se você encher a sua mente da palavra de Deus, o inimigo vai encher de medo, de preocupação e estresse. Não, se você não encher a sua mente com a palavra do Senhor, o inimigo ele vai encher a sua mente de medo, de preocupação e de estresse. E eu estava estudando, eu vi essa postagem e falei, é interessante, porque nós devemos encher a nossa mente com a palavra do Senhor, porque se nós não colocar a nossa mente em foco a Jesus, o que vai acontecer? O inimigo ele vai colocar em nossa mente aquilo, medo, aflição, paralisação. É isso que estava acontecendo com aqueles discípulos. Eles estavam paralisados, porque além daquele vento contrário, ainda ele vê aquele vulto, é um fantasma. Mas meus amados, Deus é lindo, porque aí no capítulo 28, o Pedro é usado. Pedro responde e diz, Senhor, se é tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Aí Jesus diz, vem Pedro, pode vir. Aí Pedro desce do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ei, meus amados, Pedro ele experimentou o sobrenatural de Deus. Pedro ele, no momento ele falou, Jesus, você me chama para ir contigo. Sabe o que eu quero falar para você?
Deus já tem chamado você. Todo dia Deus está chamando. Quem anda comigo? Aí Pedro começa a fazer, Pedro começa a andar também em cima do problema. Porque o problema era as ondas. Jesus andou sobre as águas, agora quem está vindo Pedro? Pedro começa a andar acima do problema. Sabe o que eu ia falar para você? Tem muitas pessoas que ela começa firme no ministério, ela começa firme ali, recebendo as bênçãos, recebendo o extraordinário de Deus, mas por algum momento ela tem desistido, por algum momento ela tem retrocedido, por algum momento ela tem parado. O foco é Jesus, porque a palavra diz que quando Pedro ele está andando sobre as águas, Pedro começa a andar no problema, ele está em direção a Jesus. Mas o vento, quando o vento bate de Pedro ele tira o foco de Jesus e ele foca no vento, e Pedro ele começa a afundar. Muitas das vezes acontece isso comigo, com você, se nós tirar o foco de Jesus. Porque Jesus ele vai fazer um milagre na tua casa. Jesus ele vai fazer um milagre no teu casamento. Jesus ele vai fazer um milagre no teu trabalho. Jesus ele vai fazer um milagre na tua parte financeira, no seu emocional, no seu espiritual. Mas a pergunta é, o milagre acontece quando nós estamos com um propósito do Senhor e como nós estamos no foco a Jesus. Quando nós estamos em direção a Jesus. Porque quando nós estamos em direção a Jesus, o que nós vai fazer? Nós vamos andar em cima dos problemas. Aleluia. Como Jesus estava andando sobre as águas e ele deu essa oportunidade para Pedro andar sobre as águas. Mas só que Pedro tirou o foco de Jesus. Muitas das vezes, meus amados, as pessoas têm tirado o foco de Jesus e têm afundado. Pedro provou o sobrenatural para ir até Jesus, mas teve medo. Na sua vida, você vai provar também o sobrenatural de Deus, mas com foco em Jesus. Não tira o foco do Senhor. Essa palavra é linda porque ele estava indo numa direção ali, no propósito com Jesus, e Jesus ele se ensina aqueles discípulos como ele vai ensinar eu e você nessa noite. Quantas pessoas têm abandonado o barco? Você olha para pessoas, é tão lindo, pessoas contando testemunho, contando o que tem vivido, mas quando o vento bate ao contrário, ele tira o foco de Jesus. Nós devemos tirar o foco de Jesus, meus amados. Devemos estar sempre atentos e buscando a presença do Senhor, porque nós vamos viver o sobrenatural. Se você quer viver o sobrenatural esse ano, se você colocou naquele caderninho no sonho, os teus sonhos lá naquele caderno, você tem que ter foco em Jesus. Porque ali é um ato profético. Mas para aquilo acontecer tem que ter um posicionamento. Se você não posicionar, nada vai acontecer. Para que esse ano 2025 eu já quero profetizar na vida de vocês. Que vocês possam viver o extraordinário. O vento ele pode levantar sobre a tua casa. O vento ele pode ser o contrário. Mas Jesus está falando assim, ei, eu estou contigo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, só de palmas, glória a Deus, aleluia. E lá no versículo, continuando, lá no versículo 30, 31, mas sentindo o vento forte, sentindo o vento forte, teve medo, ele começou a ir para o plano, ele clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus amados, nós não podemos deixar que o sentimento, a dúvida entrar em nosso coração. Pedro, ele começou a andar, porque ele estava em direção a Jesus. Mas quando Pedro ele começa a afundar, ele tinha um pouquinho de fé ainda com Jesus. Porque quando ele começa a afundar, ele grita o nome de quem? Jesus, socorre-me! Porque ele sabia que era só Jesus que podia socorrer. Aí eu quero perguntar para você, quando você está afundando, quando os problemas estão vindo na tua casa, quem você tem pedido socorro? Você pode estar andando em cima do seu problema, mas às vezes os ventos são tão fortes que ele acaba tirando o teu foco de Jesus e você começa a afundar. E quando você está afundando, quem você tem clamado?
Quem você tem que amar? Porque Pedro ele começa a afundar, é lindo, porque Jesus está aqui, ó. Ei, Pedro. Ele fala, homens de pouca fé. Mas ele estendeu a mão para Pedro, porque Pedro ainda tinha um pouquinho de fé, esperança. Porque ele grita, Jesus, me socorre. Sabe que você tem pedido socorro para Jesus? Aonde você tem pedido socorro no momento da angústia? No momento da tribulação, no momento onde as portas se fecham, aonde você tem pedido socorro? Porque a maneira que você pede socorro para Jesus é a maneira que Ele vai estender a mão para você. Porque se você não pedir socorro para Jesus, você não trazer a essência de Jesus para dentro de você, Ele não vai estender a mão para você, meus amados. A gente viu os milagres que aconteceu na Bíblia, todos foram atrás de Jesus. E para você receber um milagre, você tem que tomar um posicionamento, você tem que sair da sua zona de conforto. Se o problema está difícil, se algo, se lá em casa, meu marido não está indo na igreja, ou a minha esposa, faça a tua parte. Faça a tua parte. Porque através de você, meus amados, escute, através de você, a tua casa vai servir o Senhor. Porque Pedro, ele saiu e foi ter com Jesus, os outros estavam no barco. Mas depois que Jesus ele pegou na mão de Pedro, levantou, para onde que eles foram? Para dentro do barco. Quando você estiver afundando e Jesus reclamar o nome de Jesus, sabe o que Jesus vai de você? Ele vai estender a mão e falar, filho, venha, eu vou te mostrar um caminho. Agora você anda de novo se não problema, porque você dá essa águas para voltar no barco. Ia lá, e a hora que chega no barco lá, aqueles discípulos glorificou, exaltou o nome do Senhor. Sabe o que vai acontecer? É através de você. Quando você estiver passando por um momento contrário dentro da tua casa, no teu relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho, na parte emocional, espiritual, financeira. Porque hoje, meus amados, o que mais ataca hoje, o que mais destrói hoje, é a parte de casamento, parte financeira. Quantas pessoas hoje com ansiedade, depressiva? Hoje eu faço gestão com a empresa, quantas pessoas ela chega até a gente tem que ser, além de a gente fazer a gestão, a gente tem que ser psicólogo para tratar o que as pessoas estão passando. Por isso que a gente fala, que eu falei no começo, a gente tem que ter um tete-a-tete com o Senhor. Se nós estamos na presença do Senhor, porque há um propósito. E quando há um propósito, pode vir vento, pode fazer o que for, mas Jesus está falando, ei, eu estou contigo. Pode fazer o que for contra você, mas Jesus está contigo. Amém, meus amados? Glória a Deus. E para a gente encerrar, eu queria que você já colocasse de pé. Aqui no versículo 32 e 33, vai dizer que quando eles subiram para o barco, acalmou o vento. Porque a presença do Senhor, ela acalma a tempestade. A presença do Senhor, ela vai fazer tranquilizar o teu coração. Pode ser que você chegou aqui hoje com o coração aflito, com medo, pensando em desistir. Mas eu quero falar para você, ei, Jesus está contigo. Amém. Jesus está no teu barco. Amém. Então, aproveite esse momento. Aproveite essa oportunidade que você está aqui hoje. Espero que você possa sair daqui entendendo que a palavra, o Senhor disse que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro caminho se não for por Ele. Porque quando Jesus entra naquele barco, todo acalma pois em Jesus está a paz. E ali eles seguem aquele propósito. Se for continuar lendo o texto ali no 35 e 36, fala que eles chegam até o outro lado e ali tem uma multidão esperando Jesus. Muitas pessoas foram curadas. Então, se você está passando por um momento difícil, mas você está no propósito,
Ei, permaneça firme. Glória a Deus, aleluia. Permaneça firme. Não importa se o vento está forte, mas Deus está contigo. Deus vai fazer você caminhar por cima do problema. Deus vai fazer você a olhar e ter uma direção. Vai fazer você não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Vai fazer você não retroceder. Se você está na sua mente querendo desistir ou parar, ei, meus amados, avance. Vai de encontro ao Senhor. Traga o Senhor para dentro da tua casa. Traga a essência para dentro do seu lar. Porque eu creio que você vai viver o extraordinário esse ano. Os 12 dias foram 12 dias proféticos, mas essa palavra, todos os 12 dias, eu só perdi, acho que o dia primeiro que nós estávamos em viagem, mas aquela palavra ela entrou no meu coração e eu falei para minha esposa que o ano vai ser diferente. Porque o ano, meus amados, ele é só diferente, porque ele depende de mim, depende de você. Porque se você fazer uma retrospectiva do ano que você passou, 2024, eu não sei qual é a tempestade que você viveu em 2024. Agora eu quero falar para você em 2025, pode ter tempestade do mesmo jeito. Mas se você estiver com Jesus é diferente. É diferente. Se você colocar Jesus no teu barco é diferente. Vai ter momento que o mar vai estar tranquilo. Você vai estar louvando, agradecendo ao Senhor. Vai ter momento que as ondas vai bater e vai trazer um medo para dentro de você, que você vai poder até não enxergar Jesus, mas você vai ouvir a voz do Senhor. Você vai sentir a presença do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra. Pai, que o Espírito Santo de Deus, papai, possa seguir conosco, papai, nessa noite, papai. Que o Senhor possa, se tiver algo, Senhor Jesus, papai, que está nos impedindo avançar, Senhor. Se o vento for contrário, nós sabemos que o Senhor está conosco, papai. Se em algum momento, Senhor Jesus, papai, nós pensar em desistir, papai, nós sabemos que o Senhor está com a mão estendida, esperando nós voltar, papai, para caminhar e fazer uma jornada. Pai, em nome do Senhor Jesus, papai, eu quero apresentar, Senhor Jesus, cada vida, papai, que aqui está, Senhor. O Espírito Santo de Deus possa entrar em cada coração. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, Senhor. Mas o Senhor conhece a cada um, papai. Da mesma maneira que aquele discípulo estava no meio do mar, no meio daquela tempestade, o Senhor já sabia o que estava acontecendo. E o Senhor foi de encontro, papai. Da mesma maneira, Senhor Jesus, eu te peço, vai de encontro ao teu filho, vai de encontro à tua filha, papai. Aquele que necessita, aquele que precisa, papai, precisa, Senhor Jesus, papai, ouvir a tua voz. Fala, Senhor, conosco, Senhor Jesus, papai, no meio da aflição, no meio da angústia, papai, no meio do medo, Senhor Jesus. O Senhor nos mostra o caminho, papai, dá luz, papai. Eu creio, Senhor Jesus, papai, que nós possamos, papai, como Pedro, papai, viveu o extraordinário, experimentou, papai, o extraordinário, papai, de andar sobre as águas. Que nós também possamos, papai, receber o extraordinário da tua parte, Senhor. Que nós possamos vencer o nosso problema. Que nós possamos, sim, Senhor Jesus, papai, levar a presença para dentro da nossa casa. E sim, caminhando junto, papai, a esse ano, papai. Cremos, Senhor Jesus, papai, que vai ser um ano de multiplicação, vai ser ano de milagre, vai ser ano de conquista. Se você crê e acredita, dá uma salva de palmas, Senhor.